aquilo me fez crescer muito como pessoa, né? Porque você, querendo ou não, você aprende a lidar com a derrota. Sim. E a derrota, ela faz parte da vida. Sim. Eu sei que muitas pessoas, né, ficam ali muito no positivismo. Não, tal. Não, mas a derrota, ela é real. Você vai competir a vida toda. Você vai competir por uma vaga de emprego. Você vai competir até ali na adolescência pela menininha mais bonita do colégio, né? Tem aquela disputa. Então a competição, ela é real na nossa vida. Sim. E competir no jiu-jitsu me fez aprender a lidar com a derrota. Não que eu goste da derrota, não tem nada a ver com isso. Mas a gente tem que aprender a lidar que nem sempre a gente vai ganhar. A arte sempre fez parte da minha vida. Talvez o primeiro grande sinal tenha vindo através da música. Alguns anos depois do design, a fotografia, a arquitetura, a moda, um universo profissional riquíssimo em cultura, comportamento e conhecimento. Como surfista, kitesurfista e lutador, aprendi que o esporte vai muito além da competição. O mar, o vento, a montanha são os elementos da natureza que me movem, me conectam com a minha verdadeira essência. Eu acredito que devemos agradecer a tudo que temos e cultivar nossas amizades, pois é um dos maiores valores que temos na vida. Tudo é energia. Vamos celebrar a arte de viver. O Pura Connection é mais um projeto de vida que trago ídolos, referências, mestres e amigos que fiz durante essa intensa jornada. Uma verdadeira conexão humana com o propósito de espalhar visões, experiências e mensagens positivas para o mundo. Vamos com tudo, professor. Vamos nessa. Março de Deus, uma honra, meu irmão. Prazer tá todo te meu. recebendo aqui. E, porra, admiro muito o teu trabalho. Tenho admirado, né? Eu tava contando um pouquinho aqui o quanto as mensagens foram chegando, né, cara? E eu entendendo ali que tinha muita coisa que eu compartilho, assim, dos mesmos valores, né? E crenças, enfim. E talvez, acho que você vai poder falar melhor aí, contar um pouco sua história, né? Mas eu acho que essa jornada do jiu-jitsu nos ensinou muita coisa que a gente usa, não só dentro do dojo, mas fora. E talvez o mais importante, né? A ferramenta mais importante é a gente saber usar tudo que a gente aprende ou treina no dia a dia, no dojo, a gente levar para fora. E são vários os princípios e valores, né, que são treináveis, né? E eu acho que quando você tem um guia, como você, no caso, né, que talvez tenha enxergado isso de uma forma muito profunda até, acho que isso fica tudo mais fácil. Então o trabalho que você está fazendo, cara, e usando o jiu-jitsu como uma ferramenta de desenvolvimento humano, é fenomenal. Então, cara, parabéns pelo seu trabalho, muito admirável. E até independente de todas as celebridades que eu trouxe, referências aqui, que pra gente também foram grandes referências, cara, eu acho que você é mais uma que talvez seja uma grande referência pro nosso mundo aí, né, cara? Porque por mais que nosso trabalho aqui, nosso projeto, é um projeto caseiro, né? A gente acredita, né? A gente sempre tem um pensamento, e acho que você também, vamos pro mundo, né, cara? A gente tem capacidade, né? E talvez essa mensagem ela seja universal. Acho que o mundo, inclusive, está entendendo a mensagem do jiu-jitsu, né? O jiu-jitsu está se expandindo de uma forma muito legal, né? E transformando vidas de milhares de pessoas aí, mundo afora. Então, muito grato de estar aqui com você hoje, muito grato pelo seu tempo, sua energia. Enfim, meu irmão, agora é contigo. Se apresenta, por favor, porque talvez nem muita gente te conheça, porque você é um cara que, como muitos, né, cara, fica às vezes por trás de um trabalho grandioso que existe, né, como eu falei, dentro do jiu-jitsu. Bem, primeiro, poxa, uma honra para mim estar aqui, porque
quando eu recebi o convite, né, a gente foi poder dar uma pesquisada, dar uma olhada no podcast, no trabalho. Poxa, eu falei assim, caramba, cara, isso não é pra mim não, porque, cara, o Roger teve no programa, o Fábio Gurgel, né, o Rairon, né, pessoas realmente com muita relevância dentro do jiu-jitsu, né, a galera da família Gracie. E, poxa, ser convidado por você realmente, pô, me deixou muito lisonjeado, né? Eu tava falando com a minha esposa isso, falei, pô, caramba, tô me sentindo assim muito feliz de poder participar. Bem, o meu trabalho é ali na comunidade Cidade de Deus, né? Eu moro na Cidade de Deus há 36 anos e eu comecei a dar aula de jiu-jitsu há 16 anos atrás lá. Eu era ainda faixa roxa e, lógico, tive autorização lá do meu professor, né, para poder desenvolver um trabalho social, né, as crianças treinavam gratuitamente. Eu comecei numa salinha muito pequenininha, inclusive menor do que esse espaço que a gente está aqui agora, né, só para a gente ter um nível de comparação. Inclusive esse lugar aqui é incrível, cara, a energia é maravilhosa, lugar bonito pra caramba, olha para ver o mar, o verde, tudo a ver, enfim. E aí, cara, era um lugar muito pequeno mesmo, era uma sala que estava meio que abandonada num terreno anexo de uma igreja evangélica lá na Cidade de Deus. E aí o pastor dessa igreja, né, eu frequentava essa igreja, e o pastor, né, tinha sido praticante na sua juventude, e eu estava treinando jiu-jitsu já, e ele falou, pô, cara, abre aí, pô, começa a trabalhar, né, desenvolver um trabalho. E eu lembro que, cara, quando eu montei lá o espaço, eu não tinha, embora fosse muito pequeno, eu não tinha tatame para colocar, né? E parte do chão eu cobri com algumas caixas de papelão, né? Eu fui na padaria que tinha assim na esquina, peguei umas caixas, botei uns durexes e tal, e ali era o meu primeiro tatame. Tem uma coisa assim que eu gosto muito de falar, gosto muito de contar isso, conto com muito orgulho. Inclusive eu tenho uma foto, né, eu até postei há pouco tempo no meu Instagram. Eu fui numa lan house, né? Hoje a galera nem usa muito lan house. E eu imprimi numa folha de papel A3 ali, A4, Infight, né? Que é o nome da bandeira que eu defendo na minha academia. Eu imprimi Infight e eu botei na parede. A parede, pô, bem mofada, bem arrebentada mesmo. E eu botei aquilo, foi meu primeiro banner da academia. Um banner impresso na lan house e outra. Eu não paguei, né? Porque eu tava duro. Eu botei no penduro para pagar depois a impressão. E tatame de papelão, minha calça branca, gandola azul e uma faixa roxa. Cara, uma coisa horrível, né, cara? Horrível. Eu vou olhar hoje e falar, cara, eu olho a foto e falo, cara, que coisa feia, cara, horrível. Mas foi o início, né? Foi onde a gente começou. E ali a gente saiu pela rua para chamar as crianças, né, para poder treinar jiu-jitsu, porque a comunidade, né, a favela, e, cara, eu tenho muito cuidado para falar disso, porque as pessoas se vitimizam muito, né, cara? Sim. Isso é uma parada assim que eu acho que não cola muito com o meu perfil de trabalho. Eu acho que a gente tem que fazer, independente se tem ajuda, se não tem. Não, faz com o que tem, vamos que vamos, e a coisa vai evoluindo. Não fico grilado, porque o governo, porque ninguém ajuda. Mano, o sonho é meu, o sonho não é deles. Então quem tem que fazer sou eu, pô. Sim. E aí a gente começou ali esse trabalho, a desenvolver isso. Cara, e chamava as crianças, galera sem kimono, né, para poder treinar. Cara, assim, e a comunidade, ela não tem muita infraestrutura para a molecada, sabe? Hoje melhorou um pouco, né? Mas assim, a gente não tem quadras poliesportivas, não tem uma pracinha bacana, sabe? Não tem um centro esportivo. Então, a molecada termina que às vezes ficava meio que ociosa, né? Falando de 16 anos atrás, ficava meio ociosa, não tinha muito o que fazer. Fala, galera. São mais de 30 anos de jiu-jitsu, 25 anos competindo com alto nível. Hoje trago para você, em português, pro Brasil, a guarda diamante. Tá na hora de evoluir, resistir à pressão e se transformar na melhor versão de você mesmo. Ouça.
E aí tu sabe, né, cara, dentro da favela, não tem muito o que fazer, termina aprendendo coisas que não tem que aprender, se envolvendo em coisas que não tem que se envolver, e aí aquelas atitudes equivocadas ali na juventude terminam definindo a vida da pessoa, e é um ciclo vicioso, as meninas, poxa, terminam ficando grávidas muito cedo, Sim. né, e aquela coisa não anda, a vida não muda, fica ali, né, você não conhece a imensidão do mundo, tanta coisa bacana que o mundo tem para nos oferecer de saudável. E a ideia, quando eu comecei a dar aula, eu sempre pensei no seguinte, cara, eu quero fazer com que o jiu-jitsu promova essa molecada de alguma forma. Eu preciso que a vida dessa molecada mude, sabe? Então, logo de cara, eu comecei a botar a molecada para competir. Porque eu sempre gostei muito de competir, né? Embora, cara... pensa num cara que tem muita medalha de bronze. Sou eu. Por quê? Tinha 3 na chave. Então eu ficava em terceiro. Mas era maneiro, eu ganhava medalha, né? Sim. Na época eu trabalhava... E você vivia a experiência, né? De ir, de se colocar, né? Então, assim, obviamente a luta é importante, ou a sua performance, né? Tudo importa. Mas a experiência de participar daquilo ali, né? Vivenciar, tinha um significado, né? Muito. Sempre tem. Aquilo me fez crescer muito como pessoa, né? Porque você, querendo ou não, você aprende a lidar com a derrota. Sim. E a derrota, ela faz parte da vida. Sim. Eu sei que muitas pessoas, né, ficam ali muito no positivismo. Não, e tal. Mas a derrota, ela é real. Você Sim. vai competir a vida toda. Você vai competir por uma vaga de emprego. Você vai competir até ali na adolescência pela menininha mais bonita do colégio, né? Tem aquela disputa. Então a competição, ela é real na nossa vida. Sim. E competir no jiu-jitsu me fez aprender a lidar com a derrota. Não que eu goste da derrota, não tem nada a ver com isso. Mas a gente tem que aprender a lidar que nem sempre a gente vai ganhar. E talvez dentro do que você falou também, do positivismo, né? Que eu acho que inclusive é uma palavra que está dentro do código do Bushido, né? A positividade. Talvez a gente enxergar alguma coisa de bom, mesmo quando tá tudo ruim, né? Quando tudo parece que tá ruim. Sim. A gente olha e tem coisa legal ali, sim, tem coisa boa. Eu acho que esse é um exemplo, né? Assim, exatamente. A gente aprende muita coisa, a gente vive experiência, a gente, enfim, faz reflexões e certamente a gente tira alguma lição daquilo ali, né? Mesmo sendo uma derrota. E terminou que esse período, né, que eu competi bastante, né, de faixa azul, de faixa roxa, né? E, cara, eu gostava de competir, sabe, André? Tipo, tinha campeonato, mano, eu me inscrevia sozinho, e mochila nas costas e vambora. E não tinha, antigamente, hoje a gente, é muito fácil, né? Eu tava aqui agora que tem competição final de semana, a gente olha o cronograma, o horário, a área que vai lutar, né? Hoje tá tudo muito bacana, né? E eu faço tudo isso com muito carinho pelos alunos, eu mesmo que cuido dessa parte, mano, eu amo saber que hora vai lutar, onde vai lutar, é meu quebra-cabeça, eu gosto pra caramba. Mas antigamente, cara, mano, tu chegava no ginásio 8 da manhã, saia 10 da noite. Tu não sabia nem com quem tu ia lutar, que hora ia Exatamente. lutar. Né? E outra, eu ia duro, né, mano? Eu ia sem dinheiro, né? Passava por trás do ônibus, e chegava lá, fazia amizade com um, com outro, às vezes com um cara que tu ia lutar, né? O cara tava do teu lado, pô, e essa água aí, irmão? Não sei o quê. Então tem um pão aqui, tem uma maçã e tal. E ali tu ficava o dia todo trocando ideia, conversando. Pô, coisa demais, boa demais, né? E quando eu comecei a dar aula, e eu pensava assim, se as crianças competirem, elas vão ter um porquê de estar treinando. Sim. Porque, cara, se tu bota um monte de criança pra fazer alguma coisa, cara, uma hora enjoa. Criança, adolescente é assim. Sim. Então, eu botei um objetivo. Não, eu vou treinar, mas eu vou competir. Legal. E aí era uma forma de eu manter eles na academia. Sim. E aí, cara, tem uma parada muito maneira, André, que eu fazia. Na época, o UFC tava explodindo, né? Cara, e assim... Cara, eu gosto muito de promover os moleques, sabe? Eu tenho muita alegria, assim, de postar uma foto, sabe? De fazer um vídeo deles. Cara, eu gosto de ver minha molecada no alto, sabe? Hoje saiu uma matéria de uma aluna minha, de uma juvenil, que ganhou o Mundial Brasileiro. Agora ganhou o Double Gold no Rio Open. Aí,
eu gosto de ver eles no alto, sabe, cara? Isso me satisfaz. E aí, o que eu fazia, cara? Eu fazia pesagem, mano. Eu comprei uma balança, né? Aquelas de ponteiro, né? De banheiro. E aí eu pesava eles para poder escrever no campeonato. Aí eu pegava a lista, gravava. Eu tenho esses vídeos, cara. Fulano de tal, hora da pesagem. Aí a pessoa vinha, subia na balança, fazia assim, né? Aí eu, tanto de peso está escrito no campeonato tal. Aí a galera batia palma. Cara, só que, na verdade, mesmo sem saber ainda, a gente estava gerando, tanto neles como em mim, cara, uma paixão por aquilo muito grande. Sim. E eles ficavam ansiosos pro dia da pesagem, mano, que era um evento, sabe, na academia. Pesar, sabe, aí saiu, botava o vídeo ali no como é que se diz, no Facebook, né, que tava bombando ali o Facebook, tinha acabado o Orkut, Facebook, e eu botava o vídeo, a galera, caraca, lá minha pesagem e tal. E com isso, eu comecei a perceber que comportamentos eram mudados. Legal. Por quê? Cara, o cara era atleta, entendeu? Eles já vinham com a bolsa, cara, saía daqui pra ali. Os moravam aqui, treinavam aqui. Mas já vinha de bolsa, sabe? Com os esparadrapos no dedo. Cara, aquela coisa, garrafa de água, sabe? Garrafa de refrigerante 2 litros, cheio de gelo. Mas eles já estavam se vendo atletas. Sim. E aí, começou a chegar os pais. Pô, meu filho melhorou na escola. Ó, meu filho não briga mais. Pô, mas o que tu fez na cabeça do meu filho? Meu filho não quer sair mais de casa no final de semana. Eu comecei a perceber que havia uma mudança de comportamento positiva na vida deles. Animal. Isso foi muito legal, né, cara? Assim, e entre eles, né, assim, tava ali a Gabi Peçanha, que hoje, cara, é uma das maiores estrelas do jiu-jitsu mundial. A garota é uma realidade. E ela bem gordinha, pequenininha ali, participando das coisas. O meu filho Vitão, que, poxa, meu 01, meu primeiro faixa preta, né? E o Vitor hoje vive na Califórnia, tem academia. Cara, então assim, o início do trabalho foi muito marcante. Eu tenho boas memórias, eles têm boas memórias, né? Marcou muito. E o intuito era esse, era tirar a molecada da rua, né? Botar um propósito, mas eu te confesso que eu não esperava acontecer tudo que hoje acontece, né? Hoje, assim, eu fico um pouco assustado ainda, não sei muito lidar com determinadas coisas, mas te falo que eu tô bem feliz com tudo que a gente está vivendo. Cara, é assim, tem muita coisa impressionante, né? Eu acho que até na primeira história ali que você contou, né? No início de tudo, você pegar uma sala que é menor do que essa aqui que a gente tá, que quase, porra, não dá, sei lá, 5 pessoas. Você fazer acontecer dali, né? E por que eu falo isso? Porque muitos ali falam assim, pô, a gente não tem condição de fazer aqui dentro, né? Preciso de algo que, enfim, mas você mesmo assim acreditou, né? E botou para acontecer de alguma forma, acendeu a fagulha ali, né? E com um propósito, talvez muito verdadeiro, né? Porque você ali não estava pensando em parte financeira, enfim, você não estava nem deslumbrando que realmente você ia formar um campeão mundial, né, cara? Então, assim, estava entregando ali uma energia de paixão, né? E talvez por um propósito inicial que era dar uma visão mais ampla para as pessoas, principalmente para uma comunidade ali que tivesse um pouco presa, né? E como muitos aqui, muitas comunidades, né, Sim. cara, e muitas pessoas, inclusive, Sim. vivem, né, num sistema de mental um pouco limitado, né? Por medo, né? Por limitação financeira, enfim. E a gente sabe que, obviamente, tudo isso atrapalha, né, cara? E tudo é uma dificuldade. Sim. Mas a partir do momento que você se propõe a fazer, né, e entende, eu vou falar agora até uma fala sua que eu vi recentemente, entende o processo e respeita o processo no sentido de curtir esse processo, porque eu acho que toda etapa desse processo, ela é muito válida, enriquece muito a gente.
E eu sei que é difícil. Você achou uma fórmula, cara, que realmente Pô, se a gente fosse pensar antes, falar assim, pô, não vai dar certo, né? Tipo assim, pô, se eu chegar e falar assim, vou criar aqui um ambiente competitivo, talvez eu fosse até, sei lá, poucos vão ficar. Mas não, aquilo ali foi o grande estímulo, porque você criou ainda uma ferramenta para que aquele momento deles ali virasse quase uma experiência, né? No dia a dia, de porra, o cara vai se pesar, se sente como um atleta do UFC, né? Então assim, tudo isso, cara, vai realmente criando, né? Eu acho que na cabeça, principalmente das crianças, né, cara, um mundo fantasioso, mas que trabalha um lado de mentalização, que hoje fala muito na psicologia, inclusive no esporte, né? Assim, você mentalizar lá na frente o que você quer buscar. Né? Você mesmo entrou aqui e falou assim, pô, a casa é legal. Cara, isso aqui pra mim foi sempre meu sonho. Sim. E foi fácil? Não, meu irmão. Foi muito difícil eu tá aqui onde eu tô. Mas foi um sonho. Tudo começou de um pensamento. Isso aí. Né? E depois trilhar um processo demorado, né, e cheio de escolhas de sacrifício para chegar aqui, enfim, e ter isso e falar assim, porra, cara, eu consegui realizar uma coisa que eu pensei lá atrás em ter, né? Então, essa coisa que você fala também de entender o processo, né, eu acho que é muito importante para qualquer para qualquer classe, né, e principalmente eu acho que o jiu-jitsu, a jornada do jiu-jitsu, ela mostra muito isso. Né, porque você passa por uma fase onde você entra num mundo totalmente desconhecido e até antes dessa entrada é um mundo que talvez traga receios, de medos, né, e fobias que vem tanto de, porra, é agressivo, vou me machucar, né? Uma coisa que a gente ouve muito é, porra, vou ficar agarrando com outra pessoa, né? Então assim, esse é um primeiro preconceito, né? E depois você entra num estágio que, cara, é um mundo totalmente desconhecido. Como é que eu faço? É complexo, né? E durante esse processo, cara, é uma jornada de muito aprendizado. E talvez o que seja mais importante disso tudo, e que pode ser até uma coisa meio maluca, assim, quando falo do teu projeto, é o seguinte, você fala assim, porra, o meu projeto, ele tem foco na competição. Mas o que você mais passa não é o lado esportivo de competição. Sim. Né? Independente, de novo, de classe, né? De qualquer coisa, porque esse aprendizado que eles estão tendo, porra, é muito rico, cara. Então, porra, assim, de novo, admiro muito e acho que você, e aí eu não sei como, talvez você possa explicar um pouco melhor, como que você entendeu isso? Porque assim, era muito mais fácil você ter ficado com a cabeça muito focada na parte competitiva e esportiva e ver o jiu-jitsu como essa ferramenta. É um esporte, como o futebol como, sei lá, o basquete, enfim, qualquer outro, né? Mas eu entendo que você vê o jiu-jitsu como uma ferramenta de desenvolvimento humano. Uma coisa que eu vejo você falar também, que eu acho que a gente talvez em comunidade a gente vê muito isso, né, por uma questão até cultural, mas eu acho que isso é uma coisa que acontece de novo em qualquer tipo de classe social. As pessoas que talvez não tenham uma base familiar, né, e quando acontece isso não é culpa delas, muitas vezes o cara nasceu numa família complicada, o cara nasceu, mas o pai abandonou. Então, assim, pode acontecer. A gente não tem controle sobre isso, né? Mas que isso, de certa forma, isso afeta a pessoa. Muito. Né? E você, inclusive, você tem um caso, você pode contar a sua história, eu entendendo um pouco a sua história, que você também não teve essa figura paterna muito presente. Sim.
Isso é uma coisa que faz muito parte, assim, ela faz parte de mim, né, cara? E terminou que eu gosto muito de falar sobre isso, porque a internet, ela te deixa famoso, né? Muito rápido, né, cara? Assim, muito rápido. Teve o Campeonato Brasileiro agora, em Barueri, né? Cara, tinha 9 mil atletas inscritos. Tu imagina, sei lá, tinha 9 mil atletas, então, sei lá, devia ter 30 mil pessoas, né? Professores, sim, pais e tal. Sim. Cara, eu passando, as pessoas, professor, tira uma foto e tal. A pessoa me via, chorava, sabe? Contava umas histórias, assim, legais. Eu não sei muito bem lidar com isso, porque, assim, cara, eu sou um cara normal, cara, entendeu? Eu sou um cara comum, professor de comunidade, enfim. Mas o aspecto familiar é uma coisa que faz parte muito, muito da minha vida. E o que eu sou aqui no podcast, sabe, André? É o que eu sou na rua. Sim. O que eu sou na academia, eu sou em qualquer lugar. Esse é o Márcio. O Márcio é esse aí. Sim. Entendeu? Eu não sou um personagem, cara, sabe? Eu me preocupo muito com isso. E na comunidade, eu não vou falar nem na comunidade, porque infelizmente até nas outras classes isso é uma realidade, porém um pouco menor. Hoje, infelizmente, é muito comum tu pega um adolescente que não mora com o pai. É comum, por incrível que pareça. Ele mora com a mãe, sim, né? Ele mora com a avó, com os avós. Sim. Ou ele mora com o pai e não mora com a mãe. Por N motivos, e a gente não está aqui para julgar motivos, sim, mas é muito comum hoje tu não ter aquela família tradicional, pai, a mãe em casa, né? Aquela coisa assim de família. Infelizmente isso tem diminuído, cara, sim, sabe? E quando meu pai, eu tinha 6 anos e meu pai foi embora, né? Meu pai, ele teve um outro relacionamento, e aí, cara, ele foi embora, pô, minha mãe ficou na pior ali, aquela coisa, né, de traição, sim, enfim. E, cara, eu não tive a figura do meu pai. E a gente foi morar na Cidade de Deus, e foi uma coisa, assim, muito ruim, porque a gente morava num bairro em Bento Ribeiro, ali perto de Madureira. Sim. Cara, um bairro, pô, bacana, sabe, de subúrbio, mas bem bacana o bairro. Morava perto da estação do trem, e a gente morava numa casa relativamente, pô, casa comum, sabe? Mas tu morava bem, tinha tudo direitinho. E, cara, meu pai não pagou o aluguel da casa. E aí, cara, um dia chegou um oficial de justiça com uma ordem de despejo. E o trato dele com a minha mãe tinha sido ele pagar o aluguel, né? Sim. Pô, teus filhos estão aqui, cara, tu tem que pagar. E o meu pai era um cara que ele tinha grana, sabe? Ele não era um cara assim pobre. Ele tinha negócios, tinha padaria, bar, enfim. E a gente teve que ir pra favela, né? Minha mãe trabalhava em Jacarepaguá, minha mãe enfermeira, e conseguiu um lugar pra gente morar. Cara, eu fui morar num barraco de madeira. Literalmente de madeira mesmo, que o vaso sanitário era um balde de maionese. Tinha vala, assim, entendeu? Sapo, bicho. Cara, sim, e mosquito. Tinha que queimar, durma bem. Era um negócio verde, sim, assim. Tu lembra disso? Um negocinho, espiral, assim, né? Pra poder jogar os mosquitos fora, que a gente foi morar muito mal, sabe? Tinha minhoca no chão, gongolo. Para, cara, coisa surreal. Eu lembro dessas coisas. E pra mim, só que pra mim, naquilo era muito maneiro. Pra mim aquilo não era problema, eu era criança, cara, sim, entendeu? Eu pegava gongolo, pô, zoava. Mas depois eu fui entender que, pô, meu pai foi mau caráter com a minha mãe, sabe, cara? Meu pai me abandonou, cara. Como assim? Eu sou pai, eu tenho 3 filhos, né? O Thiago de 15, o Gabriel e o Felipe. Cara, como assim abandonar meu filho, cara? Pô, cara, não faz isso, cara. Sabe? Só de falar, meu coração treme. Como assim abandonar o filho, mano? Não! O filho não, pô. Então é um pedaço seu, cara, sabe? Sim. Tá maluco, pô? Meu pai abandonou, meu pai foi embora, cara. Sabe? Meu pai apareceu, pô, já era homem, já, né? Mas que bom que ele apareceu, a gente se falou por telefone. E a primeira coisa que eu falei, pai, só antes da gente começar a conversar,
quero falar uma parada pro senhor. Eu te perdoo, tá tudo certo, estamos kits, beleza? Nossa, sem pendências. Cara, e foi uma coisa muito... Eu falo que é uma coisa de Deus mesmo, cara, que um mês depois recebi a notícia que meu pai faleceu. A gente se falou por telefone, cara, assim... Primeira coisa que eu falei foi isso pra ele, minha esposa tava perto. Aí depois eu, né, soltei os cachorros nele, falei, cara, tu não conhece teus netos, bicho. Eu falei, pô, sabe quantas vezes eu joguei bola e eu olhava pra grade e ficava te procurando? Quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, eu olhava pro arquibancada pra te procurar, mesmo sabendo que tu não tava lá. Aí ele chorou, eu chorei e tal, aquele momento assim de perdão. Mas isso é uma coisa que mexia muito comigo, né? Porque, pô, cara, como assim meu pai foi embora? Aí, pô, eu fiz uma escola, não tem problema falar nome de marca aqui, né? É chamada Recofiat, que era a escola de capacitação para jovens da Fiat. Hoje o pessoal chama de jovem aprendiz, sim, né? Mas a Fiat tinha a Recofiat. Aí foi no colégio que eu estudava e eu fiz uma prova, passei. Cara, aí eu fui fazer eletromecânica. Cara, pra mim aquilo era muito valioso, sabe? Sim. Pô, eu trabalhava numa multinacional, cara. E aí, pô, eu fui trabalhar na concessionária. Aí eu ficava sempre pensando, pô, cadê meu pai, mano, que não tá me vendo aqui? Pô, cara, eu tô dando certo, sabe? Eu tô indo, eu tô fazendo as coisas acontecerem. E aí, meu casamento, pô, eu casei, meus filhos. Pô, eu vi o parto dos meus 3 filhos, eu tava lá do lado da minha mulher, cara, segurando a mão dela, eu que levei lá para dar o primeiro banho. E assim, só que essa não era... Depois, quando eu comecei a dar aula, André, eu vi que isso não é uma realidade só minha. Vários Sim. alunos meus não tinham pai. Mas não era pouco não, era muito. Mas muito mesmo. Eu caí na besteira, eu dando aula, de fazer um treino dos pais no Dia dos Pais. Meu irmão, criança pra caraca no tatame. Cadê os pais? Foi aí que a minha ficha, ó. Falei, caramba, meu. Não tinha. Era a mãe que ia, vovozinha levando, irmão mais velho. Cadê o pai? Aí eu falei, mano, quem é o pai aqui sou eu. Eu sou o pai de geral. E, cara, eu vou te falar, eu terminei assumindo esse papel. E eu faço com o maior orgulho. Muitos me chamam de paizão mesmo, de pai, sabe? O filho do Vitor, que tá lá nos Estados Unidos, me chama de vovô, cara. Sabe? Cheguei, fui lá no Mundial, né? Ele, bobô. É meu neto, cara, sabe? Eu sou padrinho de casamento, do monte de casamento que... Lá começou a namorar, meu irmão, já vou falando, ó, meu irmão, para de enrolar a garota, vai casar, mano. Vai ser um homem de verdade, tem que casar. E final do ano, sabe, quando tem formatura, eu vou nas escolas, sabe, eu coloco o anel no dedo das crianças, entrego o diploma, eu vou amarradão, mano. Pode me chamar que eu choro pra caraca, aquela coisa, graduação, pô, eu terminei assumindo esse papel e eu fico feliz de poder contribuir, só que eu sei que aumenta a minha responsabilidade. Sim. Minha responsabilidade, porque qual é o papel do pai? O pai é o protetor, Sim. O pai é o provedor, mas também o pai é aquele que chama atenção. Sim. Eu tava vindo agora pra cá, né? Na condução pra cá, meu irmão, eu tava arrebentando com 2 aqui que deram mole. Eu vou pegar vocês hoje, aparece na academia, meu irmão, não sai da academia enquanto eu não chegar, que eu vou pegar vocês e... Aí depois eu rindo, eu falei, caramba, meu irmão. Mas é isso, é o pai, né? Eu tenho que chamar atenção, tenho que brigar, colaborar. E o pai é aquele que ensina o que é o correto. Sim. Só que isso também, André, me ajuda a ser uma pessoa melhor. Porque o pai tem que ser exemplo. Exatamente. E isso, embora pode parecer pesado, eu te confesso que isso me faz muito bem. Porque isso me policia. Me policia a andar na verdade, a andar na honestidade, sabe? A cumprir a minha palavra. Porque eu sei que um vacilo meu, sabe? Pode desconstruir tudo que a gente já construiu. Sim. E aí eu falo muito com eles, né, cara? Cara, tem que ter caráter. Tem que ter caráter.
Mano, se tu pegou emprestado, tem que devolver. Se tu achou na rua, não é teu. Se tu pegar um troco errado, meu irmão, tem que devolver o valor. Tem que ser honesto. Tem que ser correto. Aí eu cobro muito isso deles, sabe, André? E aí eu vou pro lado, né, que eu tenho o privilégio de ter, que é o jiu-jitsu. Mano, tu quer ser campeão? Campeão tem que ter caráter. Campeão tem que ser honesto. Sim. E aí eles começam a associar isso com ser campeão. Legal. E aí, como o cara quer ser campeão, não, calma aí, eu quero ser campeão, então tem que ser honesto. E aí ele começa a viver uma nova experiência, né? De falar a verdade. Cara, eu cobro deles falar correto. Irmão, por que tá falando na gíria? Por que tá falando toda hora aí tu fica falando na gíria? Já pensou que tu vai fazer uma entrevista de emprego, sentar na frente do entrevistador, e aí nós foi, porque o bagulho nós veio, e passa a visão do neguinho, dá não sei o quê. Mano, tu não vai ser contratado. Tem que falar bem, tem que falar direito. E aí, tá estudando inglês? Sabe? A gente tem parceria com as escolas de inglês, a galera tá estudando. Então, não é só o jiu-jitsu, né? O jiu-jitsu é uma ferramenta. Eu quero que eles vençam, sabe, André? Eu fico feliz porque hoje, graças a Deus, na minha época não era assim, né? Tua época de jovem com certeza também não era. Mas hoje o jiu-jitsu é uma possibilidade profissional. Sim. Hoje é. Eu tenho atletas na minha academia que recebem salário. Sim. Virou um nicho. Eu tenho atletas meus formados por mim que são professores que têm suas academias, estão dando aula. Então, o pessoal nos Estados Unidos, tem 3 faixas pretas meus hoje nos Estados Unidos dando aula. Legal. Né, que vivem bem. Tem um aluno meu que é videomaker. Tem uma menina minha que está terminando agora direito e ela trabalha com assessoria para tirar vistos e passaportes. Então, é uma possibilidade de emprego para você ganhar, viver bem, sabe? Honestamente e fazendo aquilo que você gosta. Mas é exatamente isso que eu ia falar, que quando você fala assim, não é o jiu-jitsu só, né? E você deu até você começou pelo exemplo dos lutadores que hoje estão na América, por exemplo, dando aula. Mas o que eu acredito, cara, e vejo, até voltando pra tua fala, eu falo assim, na nossa época não era assim. Realmente, cara, na minha época, eu falei isso ontem, eu acho que na minha aula, eu falei, eu nunca pensei em viver do jiu-jitsu, porque dentro das possibilidades que eu tinha, não era melhor. Sim. Principalmente financeiramente. Né? Eu tinha outros caminhos. Mas eu nunca abandonei, eu nunca parei de treinar jiu-jitsu. E o que eu fui entendendo com o tempo, cara, que essa ferramenta, ela me formou, né, em princípios muito importantes para minha vida. Então, assim, eu não fui um lutador profissional, né? Comecei, inclusive, esse projeto, a dar mais ênfase nesse projeto e botar mais energia aqui, porque eu entendo hoje essa ferramenta, né? E quero poder transmitir. Eu acho que isso aqui é um braço desse projeto. Sim. Né? O quanto essa ferramenta é poderosa, porque assim, independente do cara ser lutador profissional ou não, em qualquer tipo de emprego, ele vai usar o jiu-jitsu. Exatamente. Né? E eu acho que já tem alguns aí que você falou, e a gente está falando agora do caráter. Sim. Na honestidade. Eu acho que hoje, dentro da minha profissão, vou falar agora do âmbito mais profissional, e ele é bem diversificado, mas assim, eu lido com grandes corporações, né? E eu lido muito com dono de negócios. E eu acho que uma coisa que talvez seja um ponto positivo é a confiança. Né? E isso é uma coisa que a gente não pede, né? A gente conquista isso. Sim. E essa conquista, ela é por atitude, né? Ela é até por energia, cara. Porque e eu acho que é uma outra coisa que talvez a gente trabalhe no dojo, a gente vai entendendo a energia de cada um, a gente vai sentindo, a gente vai absorvendo talvez uma sensibilidade de lidar com coisas energéticas. Isso não quer dizer que a gente só veja ou só transmita energia boa, mas a gente consegue talvez inclusive entrar
num ambiente que a energia não esteja tão boa e falar assim, pô, deixa eu tentar equilibrar aqui. Sim, sim. Então, pra gente conquistar uma confiança de alguém, cara, né, é preciso atitudes confiáveis. Sim. Né? Então, voltando para o que você estava falando, e talvez essa ferramenta de desenvolvimento treinável no dia a dia, ela te capacita para você estar pronto, né, para a vida lá fora. Sim. E em todos os âmbitos. Que aí vem na questão do relacionamento, na questão da profissão. Sim. Né? Enfim, em muita coisa, cara, você acaba usando esses fundamentos, esses princípios, né, que a gente aprende muito. Muito mesmo. Dentro desse nosso treinamento de vida. Sim. Né? E aí volto de novo pro teu caso, assim, um cara que conseguiu enxergar isso, né, e que faz um trabalho com pessoas que talvez tenham certas dificuldades e limitações para chegar, né, não só profissionalmente, mas até na parte de estudo, cara, até na parte, né, assim, como é que eu vou me formar para chegar a ter um bom emprego, por exemplo. Sim. E só que, cara, a formação que você tá dando para essas crianças, ou para esses adolescentes, ou inclusive para os mais velhos, cara, tem uma importância gigantesca, né? E eu falo isso com propriedade. Eu estudei hoje, e graças a Deus, graças à minha família, e eu estudei numa ótima escola, né? Minha mãe também meus pais não tinham muito dinheiro, mas enfim, eu tinha uma bolsa na escola por minha mãe ser professora, né? O que me deu uma escolaridade muito boa, né? E obviamente eu dou valor a isso, mas hoje, quando eu olho todo, né, a faculdade que eu fiz, a escola que eu tive e a formação marcial, cara, se eu tivesse que escolher uma, eu escolheria a formação marcial. Acredito. Eu penso da mesma forma, assim, o jiu-jitsu, né, quando ele é muito bem aplicado na vida das pessoas, realmente causa um impacto muito grande mesmo, e eu vejo isso assim, literalmente, né? Hoje, cara, na Cidade de Deus, cara, somos muitos, né? Na última graduação, a gente reuniu 347 alunos, só nossos, né? Eu vou fazer um campeonato interno agora, mês que vem, né? Cara, eu acredito que a gente vai bater 400, porque já entrou muita gente esse ano nova, né? Muito faixa branca. Eu vou muito em busca do faixa branca, muito em busca, muito. No começo do ano eu fiz uns prospectos, né? E eu fui para frente das escolas municipais distribuir, galera, jiu-jitsu. E às vezes eu faço campanha lá, galera, todo mundo tem que trazer um e tal. A gente tá sempre enchendo a academia, pai com filho treinando. O jiu-jitsu, ele realmente, cara, eu posso te falar com muita convicção, tem sido fundamental na mudança de vida, literalmente, de muita gente. A Cidade de Deus, ela tem os seus problemas sociais, né? E eu falo até infelizmente, porque, cara, é um lugar que tem muita gente boa, é um lugar que tem um potencial esportivo gigante, vários atletas de ponta, medalhistas olímpicos, artistas, né? Dançarinos. Cidade de Deus, cara, é um lugar assim muito rico de seres humanos. Porém, contudo, né, a gente vive nesse mundo aí caído, onde tem a corrupção, onde tem tantas coisas que atrapalham a comunidade de ser realmente uma potência que ela merece ser, muito bem localizada. Mas hoje eu vejo assim que existe realmente uma luz no fim do túnel. Sabe? Quando a gente vê assim, jovens de 12, 13 anos falando assim, não, professor, eu quero morar nos Estados Unidos, quero ajudar minha família, eu quero viajar pelo mundo. E aí, o que tu quer de 15 anos de aniversário, as meninas? Eu quero lutar o Pan Kids em Orlando. Sabe? A conversa já é outra, o papo já é outro, sabe? Querem se vestir diferente, querem frequentar lugares legais, sabe? Usam palavras, né? Eu tenho um hábito, né? Tudo que eu falo com as pessoas, eu falo, por gentileza.
né? É um hábito que eu criei, sei nem de onde veio isso. Cara, eu vejo meus alunos falando, né? Oh, por gentileza. E tu vê, pô, um moleque da favela, 12 anos, 13 anos, falando por gentileza. Mas é muito legal ver esse impacto extremamente positivo na vida deles. E o retorno dos pais, né? Pô, melhora na escola, melhora no relacionamento familiar. Eles buscando realmente serem pessoas melhores. Porque eu falo muito isso lá na academia, quando eu reúno as faixas pretas hoje para conversar, né? Agora tem outra função, né? Eu tenho que cuidar dos professores também, né? Eu sou professor de professores. Sim. Isso talvez seja uma das missões mais difíceis, né? Porque você está agora lidando com uma outra camada ali, que são os líderes, né? Assim, e que esses caras têm que ser exemplos tem também. Que seguir no ritmo, né? E isso é uma coisa muito importante que tem que ser falada. Eu acredito muito no poder do mentorear. Eu acredito nisso. Né? Os grandes líderes da história, né? Os grandes reis dos impérios, eles tinham mentores, pessoas que o aconselhavam, Sim. que colocavam, às vezes, faziam eles colocar a cabeça no lugar. Né? Eu tenho os meus mentores, né? Eu não abro mão, cara, de estar com o mestre Rogério Poggio, né? Que é o líder da Infight. Eu não abro mão. É um cara assim que, eu vou te falar, cara, ele me ensinou absurdamente princípios que eu carrego à risca. À risca. Um deles, o princípio da honestidade. Cara, se o Rogério falar pra você assim, amanhã, 00:01, eu vou estar aqui. Irmão, 00:01 ele vai estar lá. Sabe, um cara que cumpre palavra assim, arrisca. Só que é dele, sabe? Sim. É dele, não é forçado. Ele é assim. Sim. E com o relacionamento no decorrer dos anos, tu começa a perceber isso. E tu fala assim, isso é bom pra caraca, eu quero isso pra mim também. Sim. Então, assim, é um cara honesto, que cumpre a palavra, sabe? Porque o mundo precisa disso hoje. Eu acho que o mundo tem perdido alguns princípios. Sim. Algumas pessoas que poderiam ser referência terminam sendo mais referências, com péssimos exemplos. Então, quando eu reúno os faixas pretas, cara, eu falo muito com eles sobre essa questão da conduta, né, de se portar direito, de manter o legado vivo. Olha, vocês têm que ensinar dessa forma. Olha, vocês precisam ensinar a ter caráter, tem que andar de forma correta. Olha, você que é casado, meu irmão, não pode dar mole, tem que honrar sua esposa. Você que é pai, tem que honrar os seus filhos. As pessoas estão olhando para vocês e a gente tem que ganhar mais pessoas para o jiu-jitsu. Irmão, tem que trazer mais aluno novo. Mano, vamos encher a academia. Cuidar deles nesse sentido também me ajuda a me manter sempre ali me policiando. Não, tenho que ajustar aqui, né? Porque até um dos temas que eu conversei com os alunos há pouco tempo, nós somos pessoas imperfeitas. Sim. Nós temos defeitos. Agora, o que é o fundamental? Reconhecer os nossos defeitos. Isso. E procurar evoluir em cima deles. Exatamente. Não posso pôr, não, porque eu sou ignorante, eu trato as pessoas mal. Beleza. Vamos estudar qual o motivo disso. Talvez o seu temperamento você seja um cara colérico, sanguíneo, tu não suporta muito bem a pressão, e aí você explode, ou porque você foi tratado dessa forma. Enfim, tem várias coisas que podem te conduzir a esse tipo de atitude. Beleza. Mas você pode ser melhor do que isso. Sim. Você pode tratar as pessoas com mais educação. Você pode tratar as pessoas com mais delicadeza. E quando eu falo isso, sabe, André, às vezes para mim é um pouco complicado, porque as pessoas associam muito a duas coisas, né? Falam muito da religião, né? Sim. No caso de professar a fé cristã. Cara, e eu não vou negar, eu professo mesmo, é o que eu amo, eu me sinto bem assim. Sim. Não, porque tá muito Nutella, nutelagem. Cara, eu tenho que ser correto, mano. Entendeu? Não, eu sou jiu-jiteiro, eu vou tratar todo mundo na grosseria. Sim. Eu vou ser um borsal, vou tratar as pessoas de forma mal educada só porque eu sou lutador. Não, mano, isso aí, mano, quem pensa assim já foi, acabou, Sim. mano.
Sim. Os tempos são outros, sabe? A gente precisa... E quantas portas a gente teve fechada por esse tipo de comportamento no passado? E não só isso, Márcio, que eu acho que uma coisa também, né, cara, eu acho que eu nessa minha jornada de vida muito intensa, né, e o jiu-jitsu foi uma delas, né, porque, como eu te falei, no meu lado profissional também sempre foi muito intenso, tem uma conexão com a música também, toquei muito em vários lugares, enfim, vivi essa jornada também de estar com celebridade, viver então, assim, outros esportes, o surf também, que eu vivi com uma certa intensidade. Sempre foi tudo muito intenso na minha vida, né? E com isso eu conhecia muitas pessoas, né, cara? Assim, pessoas que, foram referências, outras má referências, né? E tudo é válido. Mas, assim, cara, eu acho que a conclusão disso tudo, e quando você olha e fala assim, quem é o casca grossa mesmo desse negócio? Não é o cara mais brabo que quer sair na porrada. Porque como você falou também, né, cara, o tempo, ele passa. Esse cara mais brabo, uma hora ele vai, biologicamente, ele vai perder sua força, né? E ele não vai ser mais brabo pra sempre. Isso aí. Né? E as brabezas, as guerras mais casca grossa da vida são talvez as emocionais, ou as perdas que você tem familiares, ou as perdas que você tem que sejam materiais, mas assim, como que você lida com esse negócio? Né? Então, assim, os caras mais casca grossos que eu conheci, os grandes mestres pra mim, foram os caras que, souberam de alguma forma lidar com os acontecimentos de vida, né? Superação. Exatamente. Que, aí não é físico, cara. Exatamente. Entendeu? Então, essa bronquidão, essa brabeza, ela é muito passageira, né? E ela é uma coisa quase que superficial, assim, a nível de, cara, ele, nesse plano aqui, por algum momento, ele pode simbolizar alguma coisa, causando medo em algumas pessoas ou não, né? Mas como que isso, né, não só o tempo, como é que você lida com essa situação no tempo, e como é que você, de alguma forma, cara, e indo até para um lado espiritual, como é que você evolui nessa vida espiritualmente, independente de religião. Sim. Né? Que aí eu trago de novo, assim, eu falo um pouco isso também, entendo o jiu-jitsu dessa forma. Tem um lado espiritual, seja lá qual for a religião. Eu acho que é um momento, ou momentos que você se conecta com o seu lado, com a sua alma. Sim. Né? E se conhece melhor. Concordo plenamente. Enxerga seus defeitos, aceita alguns, trabalha outros, enfim. Então, tudo isso, cara, de novo, é um trabalho de evolução, não só física, mas espiritual também, né? E eu acho que não tem problema nenhum você ter algum pilar, né, religioso para algum tipo de religião. Isso acho que aí vai de cada um, né? De cada personalidade. Na verdade, eu acredito que isso é bem saudável, sabe, cara? É bem saudável. Obviamente, né? E aí, de novo, é uma visão minha. Eu acho que você não precisa forçar ninguém a acreditar como você acredita. Exatamente. Ou participar do mesmo, né? Exatamente. Da mesma crença sua. Porque uma coisa que eu acredito também na vida, né, cara, assim, você tá falando, você tá contando a sua história aqui pra gente, mas a gente não tem controle de tudo. Sim. É uma palavra também que a gente usa às vezes até no jiu-jitsu, né? Eu não gosto de falar a palavra muito controle. Sim. Então, assim, a gente domina e tal. Controlar é mais difícil. E, se você tivesse nascido, sei lá, na Índia, numa tribo indígena, provavelmente você não ia ter essa sua religião. Sim. Porque você foi influenciado ali pelo seu meio. Então, por que eu tô falando isso? Porque, assim, talvez não exista um caminho, assim, esse é o único caminho que existe, né? Mas talvez a espiritualidade, ela seja importante para nossa passagem aqui na Terra. Eu acredito, sabe, André, que é muito importante a gente se conectar com a nossa fé. Eu falo isso assim muito abertamente, sem problema, sem preconceito. A minha academia
é uma academia que eu tenho, pô, diversos tipos de pessoas que professam diversas formas de fé. Sim. Cara, graças a Deus, são 16 anos dando aula, eu nunca tive problema nenhum com nenhuma pessoa da academia. Legal. Né? Eu frequento uma igreja evangélica, né? Eu tenho, cara, alunos, cara, das mais variadas religiões. Muitas, mas muitas, sei lá, mais de 10 na academia. E a gente se dá muito bem. Legal. E todo mundo, quando a gente, vamos conversar, vamos trocar uma ideia, vamos fazer uma reflexão. Sim. E aí a gente reflete sobre os mais variados assuntos. Hoje na academia, eu não abro mão desse momento, né, de reflexão. Eu acabo o treino, mano, senta aí, bebe uma água, respira. Aí galera, chega aí, vamos trocar uma ideia. E às vezes são assuntos que estão assim acontecendo, né? São coisas que aconteceu na academia, né? Com algum aluno que faz a gente pensar em um assunto, alguma coisa que está acontecendo no mundo, ou numa competição a gente teve uma experiência, e aí a gente bota para vamos refletir aqui. Sim. Né? Essa semana eu troquei uma ideia com o pessoal. Essa semana o Instagram me verificou, né? Me deu o selo azul lá no Instagram. Legal, pô, maneiro pra caramba e tal. Enfim, a Gabi, ela posta uma coisa, se ela postar aqui hoje, agora, pô, sei lá, em 5 minutos tem 2.000 curtidas, né? E eu tava trocando uma ideia exatamente sobre isso. Pessoal, a gente não pode se iludir com os likes, né? É uma coisa que eu falo bastante pra Gabriele, cara, muito, muito mesmo. Filha, a mesma mão que aplaude é a mesma mão que apedreja. Não se iluda com isso. Não se iluda com os elogios, com as críticas. Só trabalha. Vamos trabalhar, vamos seguir em frente. Mano, é trabalhar com simplicidade, humildade, pé no chão, sem polêmica, não se envolva em polêmica. Mano, só seguir, vamos trabalhar. Até hoje eu vi um vídeo muito interessante. Tem um técnico de futebol que eu gosto bastante dele. Na verdade, eu gostava, antes dele vir para o Brasil, eu já acompanhava o trabalho dele, que é o Abel Ferreira, hoje o técnico do Palmeiras. Porque ele fala muito sobre mentalidade. Ele fala bastante, abertamente, né? Eu comprei o livro dele. Pô, é muito interessante, tem uns insights muito legal. E o vídeo fala exatamente sobre o poder da mentalização. O vídeo é um treinador de tênis, que foi treinador de 3 grandes estrelas, né? O Nadal, o Djokovic, e o cara fala sobre o poder que eles tinham mental para poder superar e vencer as competições. Então, eu falo muito isso com as pessoas, né? Principalmente com a Gabi, que hoje está muito na mídia. Sim. Não se ilude com essas coisas. Vamos trabalhar. Vamos continuar trabalhando, fazer o que a gente tem que fazer. Uma hora vão nos elogiar, outra hora vão nos criticar, outra hora vão nos seguir, outra hora vão deixar de seguir. Tá, mas isso aí não importa. O que importa é a gente ter convicção que a gente está fazendo a coisa certa, no tempo certo, que a gente está ajudando as pessoas ao nosso redor, que a gente está inspirando pessoas. Então vamos continuar trabalhando. Porque a fama, ela pode, cara, ela te levanta, né? Cara, mas a fama, ela te derruba muito rápido. Sim. Se você deixar a soberba entrar no seu coração, tem até um provérbio judeu, né? Que, poxa, ele é tremendo. A soberba precede a queda. Sim. Então, cara, tem que tomar muito cuidado. Ficou famoso, né? E, meu irmão, ficou poderoso demais. Cara, calma, opa, vem cá. Lá na academia eu faço muito isso, né, cara? Ganhou um título muito importante. Na segunda-feira é balde, rodo na mão, tatame. Seu prêmio. Vai limpar o tatame. Ó, baixa a bola, mantém tudo. Você é campeão, vai continuar sendo, mas vai limpar o tatame para os seus irmãos treinarem. Porque a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Sim. Porque isso também desconstrói tudo que a gente constrói de positivo. A gente não pode se achar superior às pessoas, se achar melhor do que os outros,
Mano, é você contra você, sabe? Eu falo muito pros meus alunos quando vão lutar, né? Cara, eu vou ali no ouvido, né? Eu gosto de ser aquele professor que tá ali o tempo todo, né, cara? Eu sou chato pra caramba, carrego água, gelol. Eu lembro muito do Rogério, né, nos campeonatos. O Rogério com a prancheta na mão, cronômetro no pescoço, né? Aquele professor bem à moda antiga mesmo. E quando eu comecei, eu fazia isso, cara. Porque eu falava, tem que comprar um cronômetro, cara, pra botar no pescoço e tal. Muito doido, né? Mas assim, eu gosto de estar ali com tudo, mochila. Se um aluno precisa de uma água, eu tô aqui e tal, machucou, toma aqui a pomada e tal. E ali eu fico falando no ouvido deles, é você contra você, lembra da última luta, tu tem que lutar melhor do que você lutou antes. Imagina que tá subindo a escada da academia, que você vai entrar no tatame lá da Cidade de Deus. Meu irmão, eu tô contigo, tu não vai lutar sozinho, vamos lá e tal. E aí, salta fera, meu irmão, vamos lá e tal, não sei o quê. Eu gosto disso, mas ao mesmo tempo eu faço de tudo para eles manterem um pé no chão. Sim. Mano, não pode de forma alguma, porque ganhou uma medalha, porque saiu na mídia, mano, querer desfazer dos outros. Uma frase que, inclusive, a gente vai para um prédio novo agora, André, que a gente ganhou, né, de presente de uma empresa. A gente vai receber, inclusive, o RGI hoje, né, antes de vir para cá. É um prédio grande, 2 andares, vai ter 2 tatames. Quer falar o nome da empresa? É a Seda College, né, da Irlanda, né, uma escola de intercâmbio. Né, um cara assim, surreal. O Thiago Mascarenhas é um cara que entrou na nossa vida para nos ajudar pra caramba. E assim, o cara não quer nada em troca, mano. Surreal. São aquelas coisas assim que, mano, acontece na sua vida mesmo, porque tem que acontecer, enfim. E a gente vai pro prédio novo, mano, legal, muita coisa acontecendo, mas, cara, o pé no chão. Sim. Simplicidade, humildade, mano, ninguém é melhor do que ninguém. Nossa academia, mano, não, eu vou botar isso escrito na academia nova. Jamais esqueça da onde você veio. Muito bom isso. Não pode, não pode. E eu acho, você já falou isso, mas só reforçando, eu acho uma coisa muito importante de tudo isso que você está fazendo é que você, e obviamente isso traz mais responsabilidades, mas você demonstra isso tudo. Você é o primeiro a ter que demonstrar essa humildade, né? Porque você também poderia, né? Vamos falar exclusivamente do caso da Gabi, né? Que chega a ser uma campeã mundial. Né? E a gente está falando, cara, de uma geração. Eu não estou desmerecendo lá atrás também, né? Sim. Assim, acho que tudo a gente às vezes fica falando dos tempos, né? O próprio mestre Roller falou isso aqui até comigo, falou assim, não dá para comparar. Sim. Eram outras épocas, os desafios naquela época eram Sim. muito desafiador também, né? Sim. Mas hoje, você ser uma campeã mundial, e eu tô falando campeã porque assim, dentro do universo das mulheres é muito competitivo. Bastante, E outra. Talvez que isso seja até uma dificuldade até em relação aos homens. Cara, as meninas lá fora, elas têm umas condições de treinamento muito superior às nossas. Sim. Né? E isso é cultural, porque Sim. assim, desde a escola, e eu participei de uma escola Sim. americana, a gente é aculturado, né, e colocado dentro do esporte desde cedo, cara. Sim. Né? Então isso, e a gente sabe, sendo atleta, o coach, enfim, a gente sabe o quanto isso faz uma diferença. Então, ela conseguir isso, né, e você ver esse processo, se acompanhar, né, e ser muito responsável por esse processo, poderia, antes inclusive em você do que dela, você fala o seguinte, meu irmão, eu consigo fazer que qualquer um, enfim, né? E a soberba vem para você, na verdade, né? Então, assim, reforçando que você como exemplo de líder era o primeiro a dar o exemplo para essa galera, né? Porque se você não é o que você diz ser, desmorona tudo. Sim. Né? E, enfim, depois dela, né, cara? Ou todos os outros que estão vindo aí, como é que eles conseguem? Porque, cara, uma outra coisa eu acho que
talvez seja muito desafiadora, dentro de uma cabeça de um adolescente, você conseguir imputar isso. Porque é uma mente em formação. Que tem um momento ali com você. E André, vou te falar, né, cara? Infelizmente, eu chamo de cultura da favela. Né? Eu chamo assim, os alunos entendem. Termina que a gente vai criando um vocabulário próprio, né? Para que eles possam entender ali melhor as coisas, para melhorar a comunicação entre a gente. E tem parte da cultura da favela que é muito nociva. Sim. É nociva. Sim. Tem a sua parte boa, né? Que é a questão da simplicidade, né? Aquela coisa, pô, de sentar no chão todo mundo e vamos comer pão todo mundo igual, pão com mortadela e refrigerante convenção. Cara, isso é legal pra caraca, irmão. Tu reunir a galera ali depois de uma peladinha, aquela rala coco que tu tira a cabeça do dedão no asfalto. Sim. Pô, isso é memória muito boa de se ter, né, cara? Mas tem um outro lado, cara, que é o lado da ostentação, né, cara? O cara, pô, mora na favela, mas o cara quer andar com um iPhone carão, um relógio carão. Eu falo muito isso com eles. Falei, cara, gente, isso é equivocado. Porque qual é a lógica de eu ter um relógio carão, um celular carão, um tênis de R$2.000, pô, mas a minha casa tá sem reboco. Minha casa tá toda esculhambada, eu não tenho uma cama para dormir. Gente, calma aí, os valores não são esses. Então, a gente consegue ali dentro falar sobre isso. Então, realmente, é um desafio falar de humildade, mas a humildade na sua essência, né? A humildade Sim. real, verdadeira na comunidade por causa disso, né? Porque a galera quer muito ostentar, né? Pô, e tal, ostentar até na questão da própria beleza, corpo, essas coisas, enfim. E, cara, assim, eu tive uma experiência que eu sempre, quando eu comecei a botar a galera para competir e a coisa começou a dar certo na competição, né? Assim, começamos a ganhar eventos, né? Ganhar troféu por equipes e aquela coisa toda. Em 2015, a Gabi foi a primeira aluna nossa a lutar fora do país. Ela lutou o Pan Kids. E a Gabi, ela viajou para os Estados Unidos vendendo bombom em campeonato. Hoje muita gente vende bombom, né? Mas eu brinco, falo, primeira garota bombom do Rio de Janeiro era a Gabriele Peçanha, com a caixinha de sapato. Eu tenho essas fotos, né? Ela vendendo trufa para poder ir lutar o Pan Kids. E ela lutou e tal. E depois teve os outros alunos que foram lutando. E a gente tem um desafio de conseguir o Visa, né? O visto americano, que não é fácil. Deve ser muito desafiador, cara. Pra caramba, né? Enfim, e poxa, cara, hoje, assim, resumindo, já tenho 47 alunos que já lutaram nos Estados Unidos, sabe? Todos eles da favela, todos eles sem dinheiro, né? E eu falo, galera, não é o dinheiro, é aqui, ó, é o nosso coração, a nossa vontade que a gente faz realizar. E, cara, a Gabriele lutando, os outros alunos, né? Hoje eu tenho o privilégio, pô, assim, ter 6 alunos meus campeões mundiais, né? Tem a Gabi, mais 5 outros alunos, não foi só a Gabriele. E no domingo do Mundial, né, lá na Pirâmide, cara, é aquela energia assim surreal, né? Domingo é, pô, um tatame só, né? Aquela coisa. E os professores entram com os alunos, né? Para fazer o coach ali da beira. E eles usam um coletinho verde fluorescente da IBJJF. Cara, e quando eu comecei a ir no Mundial, eu comecei a ir arbitrar, que era a maneira que eu tinha de ir com os meus alunos. Não tinha grana, então eu vou arbitrar, que aí, né, a coisa fluía. Sim. E aí, cara, a própria Seda College hoje tem me ajudado com as minhas passagens para poder estar com a Gabriele, estar com os outros alunos, né, graças a Deus. Cara, e meu sonho, assim, profissionalmente falando, né, de profissão, como professor, cara, eu sempre quis entrar no domingo, botar o colete amarelo. Eu tenho até entrevista, vídeo falando disso. Coisa babaca. Cara, mas, cara, o André Galvão usava, o Fábio Gurgel usava, sabe, o Draculino usava. Mano, os caras usavam, mano. Eu quero usar também, mano. Eu quero um dia domingo entrar na pirâmide, sabe? E aconteceu, né, cara? Eu vesti o colete no domingo, chorei pra caraca antes. Porque, pô, tem um sonho, mano, tu realizar um sonho, né? E chamaram a Gabriele pra final. E ali, pô, botei o colete.
E muita gente bota o colete de lado, assim, ou não, eu botei o colete todo, né? Como tem que colocar mesmo. Eu falei, cara, como que eu vou entrar, mano? Caramba, Manel. Já sei. Eu lembrei do José Aldo. O Aldo, né? Do MMA. Eu gosto muito do Aldo. E o Aldo, quando ia para as pesagens, o Aldo, ele fugia um pouco daquele confronto, né? Ele abaixava a cabeça, ficava ali focado, tal. E tal, cara. E dava certo, é inquestionável. O cara, meu irmão, bateu em muita gente. Eu falei, cara, quer saber? Aí eu lembrei de uma história, né? Que um pastor contou num sermão que eu ouvi. Cara, isso foi em fração de segundos, sabe, André? Ali na beira para entrar ali na pirâmide, na nave principal. Aí essa história era o seguinte, que tava tendo um congresso, né, uma conferência, e o pregador lá e tal, aí chamaram conferencista fulano de tal. Cara, aí bateria, aí o cara terninho, entrou ali, o pessoal aplaudindo ele. E aí, cara, o cara, sermão, e nada, meu irmão. A plateia assim. E aí faltava um tempo para acabar a conferência. E aí lembraram de uma pessoa. Vamos chamar fulano de tal aqui para também trazer uma palavra. Cara, era um desconhecido. Ele subiu na plataforma de cabeça baixa. Pegou o microfone, sermão. Daqui a pouco o pessoal chorando e tal, e o pessoal levantando, vibrando, e cara, aquela coisa toda. Aí o preletor falou, né, contando a moral da história. Se aquele primeiro subisse com humildade, o seu resultado seria diferente. O outro subiu humilde, não quis aplauso, não quis nada, não quis música, não tinha roupa de marca. E ele incendiou ali o ambiente. Eu falei, já sei como eu vou entrar na pirâmide. Vou entrar de cabeça baixa. Aí chamaram Gabriele, representando a Infight, Gabriele Peçanha. Aí a nossa torcida assim, pequenininha, né? Igual Gabi... E a galera gosta da gente, né, cara? A galera toda torcendo ali pela gente também, muito legal isso. E eu vou atrás da Gabi. Meu irmão, eu só lembro que eu só vi azul, que era o tapete. Baixei a cabeça. Cabeça baixa. Porque na minha cabeça, aquilo, eu tava assim, mano, eu tô realizando o meu sonho, mas eu sei que eu sou pequeno, mano, eu sei que eu não sou ninguém ainda, eu sei que a minha academia é na favela, mano, eu vou me manter aqui no meu lugar. Eu fui com a cabeça baixa. Gabi lutou, finalizou, campeã mundial, meu irmão. Ela veio e me abraçou. Aí a galera, assim, perto da gente, sabe? Cara, o mundo do jiu-jitsu olhando pra gente, sabe? Aí a galera, é o Márcio, é o Márcio. Aí a galera das outras equipes gritando junto, mano. Eu falei, cara, eu vou manter minha cabeça baixa, porque é isso aí. Vamos continuar trabalhando, né? E isso é uma lição que foi uma experiência sinistra pra mim, sabe? É como se Deus falasse pra mim, cara, continua desse jeito aí. Não se ensoberbece, mano, mantém a cabeça no chão, mantém a cabeça no lugar e trabalha, que o resto vai acontecer. E vamos continuar trabalhando, mano, continuar com simplicidade, sabendo o nosso lugar, que eu sei que vai dar certo. O que você acha, Márcio, que fez a diferença, ou tá fazendo a diferença na verdade, cara? Porque, de novo, você tá competindo com o mundo, né? E talvez, e se a gente for falar de coisas até racionais, no sentido de tempo dedicado ao treino, acesso a equipamentos, acesso a instruções, enfim, muita coisa que a gente pode estar falando aqui do que talvez as outras competidoras tenham, né? Você está um pouco até para trás, né? A gente tem nossas limitações. Sim.
O que você acha que faz tanta diferença, cara? E usando de novo o exemplo da Gabi, cara, pra ela, hoje, sei lá, tá imbatível, né, meu irmão? Já há algum tempo. E como a gente tava falando aqui, é muito difícil nesse nível. E o nível que o jiu-jitsu tá hoje, mundialmente. Sim. O que você acha? Eu acredito que, cara, assim, primeiro a Gabi, cara, ela é muito diferenciada no sentido de disciplina. Cara, ela treina muito, sabe? Ela gosta de treinar, sabe? Ela faz 3, 4 treinos por dia, todos os dias. Mais preparação física. Então, assim, ela gosta muito de treinar. Então, assim, a paixão dela pelo treino, pela preparação, pelo pré-competição é muito forte, sabe? Ela vive aquele negócio, ela entra na vibe da pré-competição. Seriedade, para de mexer no celular, é dela. Ela para de mexer no celular, ela começa a fazer a dieta dela, a dieta meio maluca dela, né? Dieta do peixe, que só come peixe, dieta não sei do que. Enfim, ela é muito focada nessa preparação, no processo. Ela é muito focada, ela gosta muito disso. Mas ela não pode, desculpa te interromper assim, só pra gente ir parando ali em algumas, né, enfim, fundamentos do que você tá falando. Ela não pode errar nisso, assim, por exemplo, sem, de novo, muita instrução, sem uma preparação física ali bem feita. Obviamente, de repente, vocês têm isso, mas, porra, não pode ter um excesso de treino, por exemplo, e ela se lesionar ou entrar num estresse, né? Então, é exatamente isso. Quando a gente sabe que existe overtraining, né? A gente entende isso. Cara, mas ela gosta tanto disso que quando acaba o treino, que ela tá ali destruída, toda ensopada, cara, ela rima. Sabe? Tu sente que ela sentiu prazer naquilo. E não é pesado pra ela, sabe? Não é aquela coisa assim, ai caramba, tem que treinar. Ela não tem isso. Ela nunca teve isso. Ela gosta muito, a vontade dela é muito grande. E ela tem uns insights pessoais. Tipo, teve lutas, né, que a gente perdeu, né, até na faixa preta já. E teve uma competição que ela perdeu, que ela chorou, né? A gente ficou triste e tal. E eu sempre ali com ela, falei, filha, você vale mais do que a medalha, cara. Eu tô aqui, pô. Todo mundo te ama, porra, para com isso. Quando eu dei a preta pra ela tinha perdido a final do absoluto marrom. Ela ganhou a categoria e perdeu a final do absoluto marrom. E mesmo assim eu banquei, eu falei, não, vou te dar a faixa preta, mano, porque tu tá pronta. Entendeu? Não tem a ver com a medalha. Isso aí deu um impacto no time muito grande, né? E ela tem uns insights, ela fala muito isso. Ela nunca mais, eu quero sentir aquela sensação de perder. Só de lembrar me dói. Então eu vou treinar muito para mim não sentir aquilo nunca mais. A Gabriela, ela tem uma força mental muito grande. Ao ponto de você ficar do lado dela, tu sente isso. Ela começa a falar contigo de jiu-jitsu, mano. Ela sente isso. No World Pro, que é o evento que acontece nos Emirados, né? Sim. Aí no ano passado a gente foi, cara, ela ganhou. Pô, foi muito maneiro, que foi a primeira vez que ela levou a mãe dela para uma viagem internacional. Ela levou a mãe, cara. A Cláudia, muito engraçada. Pô, foi muito legal. E, cara, acabou. A gente ganhou ali o evento. Eu tenho até esse vídeo ali nos meus fixos, né, dos Reels. Pô, foi muito emocionante, foi muito gostoso aquele momento ali. Cara, e aí ela tinha tomado uma raspagem. E quando ela desceu do pódio com a medalha, com o troféu, aí eu tava lá, aí tinha acabado o evento, né? Era uma das últimas lutas do evento, e o pessoal tava descendo, já tinha acabado o evento. E ela, pô, Márcio, tu viu aquela posição e tal? E a gente tava ali, meu irmão, consertando a raspagem que ela tomou. Era com a medalha de campeã do World Pro, mano. Tu entendeu? Então, assim, muito maluco. Tipo assim, cara, vai comemorar. Não, ela tava preocupada em consertar o que ela tinha errado. Então, ela tem uma cabeça, cara, muito diferenciada. Então, eu acredito esse momento que ela vive, essa força que ela tem, como é que eu posso dizer? Esse compensar, sabe? Talvez de um desnível
por falta de estrutura, compensa nisso aí. Ela tem a cabeça muito boa para competir. Eu costumo dizer isso, cara. A garota nasceu realmente para isso. E eu ouso dizer um pouquinho mais. Ela é a Gabriele Peçanha, não porque ela treina comigo, sabe, André? Porque, cara, a garota nasceu pra parada, mano, sabe? Ela gosta muito disso, muito, muito, muito. E com certeza isso aí é o diferencial, é o que tem colaborado para os resultados aparecerem. Certamente ela deve ter muito talento e realmente essa mente forte, né, cara? Que eu acho que é uma coisa muito importante, principalmente para competição. Mas você, como você mesmo disse, eu acho que você formou inclusive outros atletas que também foram campeões mundiais, né? E a gente sabe o quanto é difícil, né, você conquistar uma medalha mundial. Então, certamente tem coisas durante o seu processo muito importantes, né? E até pra gente finalizar aqui, né, porque você tá com compromisso, né, e a gente pode fazer outros, eu acho que a gente vai fazer outros aqui, porque eu acho que tem muito conteúdo, né, mas pensando pra frente, cara, né, e talvez até usando ela como exemplo, cara, como é que você pensa em capitalizar essa força dela, porque a competição a gente sabe que é passageira. Sim. É um momento na nossa vida, né? Daqui a pouco ela vai ter que, de alguma forma, ali abandonar aquilo. Sim. Ali. Ela pode, obviamente, lutar o Master e continuar lutando até o resto da vida dela, mas o adulto absoluto, enfim, o mais importante ali, vai ter uma hora que ela vai ter que ceder isso, né? E como capitalizar isso tudo, né? E voltando de novo para as ferramentas mais importantes do jiu-jitsu e passando isso para as outras pessoas, como é que você acha que isso, e tá até falando do futuro do teu projeto, como é que você vê isso para frente? Então, nós pensando, né, em dar continuidade com mais qualidade e com mais crescimento, nós criamos o Instituto TMD House. Né, entramos ali naquele processo de criação da ONG oficial, né, para a gente poder entrar na lei do incentivo ao esporte, para buscar patrocinadores. Então a gente vai vir agora, mês que vem, com um prédio novo, com uma estrutura bem melhor, né? Vai ter preparação física, sala de reunião, enfim, vai ter uma estrutura mais qualificada para os atletas. Mas eu volto a falar sobre o mentorear. A Gabriele, ela é hoje uma líder na academia, literalmente, uma líder. Uma líder que inspira pelo exemplo, por ser campeã, pela conduta dela, pela postura dela, pela educação que ela tem, mas também por passar isso para os outros. A Gabriele dá bronca. Eu vou te falar, a bronca dela um pouco mais áspera do que a minha. E ela, vem cá. E você tá errado, tem que fazer assim, e não sei o que, e tal. Quando tem campeonato das crianças, dos juvenis, cara, a Gabriele vai gritar, pô. Ela vai, eu não peço não. Ela vai lá, meu irmão, e vai pro coach, grita na grade, fica lá gritando pelo pessoal, sabe? Ela é uma líder. Eu já consigo enxergar nela um perfil de liderança muito, muito forte. Uma inspiração muito forte. E os alunos, os mais jovens, já veem isso, sabe? Já conseguem entender, chamam ela para conversar, pedem conselho para ela, né? E isso é muito, muito legal. Eu tenho muitas alunas meninas, né, cara? Eu sei lá, se não sou o professor que tem mais meninas, eu acho que eu sou um dos que mais tem. Mano, eu tenho muita menina na academia. Desde criança, adolescente, mas tem muita menina. Eu tenho master, eu tenho muita menina, muita mesmo. Cara, e é legal quando tem campeonato grande, igual teve o brasileiro, a Gabi, ela tem uma marca, né? Ela luta de trancinha, né? Ela faz as trancinhas pra lutar. Cara, todas as meninas lutam de trancinha. Legal. Você vê que isso é o exemplo, né? Os meninos não lutam com cabelo igual o meu. Eles lutam, meu irmão, os meninos, inclusive alguns fazem trancinha também. Entendeu? Porque é a Gabi, mano. Entendeu? É o exemplo. Mas eles não querem, eu já começo a perceber, André, que eles não querem só a Gabi, que hoje consegue
sabe? A comprar um tênis bacana. Não só a Gabi que consegue ajudar a família, mas a Gabi também que se comporta bem, que a Gabi também que é simples, que é humilde, que está do lado de todo mundo. Eles começam a ter esse exemplo. Então, é natural, e isso está sendo natural. Vai ser uma coisa que eu tenho certeza que eu não vou ter que forçar isso. A Gabriela ela já é uma liderança muito grande dentro da academia, para todos, né? E ela já tem um horário que ela dá aula, né? A Gabi, ela tinha um probleminha de horário para acordar cedo, né, cara? Sempre foi uma briga minha com ela. Cara, tá maluca? Aí o pessoal, pô, mas tu é doido, tu acorda 4 da manhã. Eu falei, não, rapaz, mas homem tem que acordar cedo, homem é caçador, homem tem que, né? Eu tenho um treino do desconforto lá na academia, 5 horas da manhã, né? É o desconforto, mano, é os campeões de conforto, mano. Tem que, se tu não vence tua cama, tu não vai vencer. Mas você sabe que na arte marcial existe um pouco esse... Tem inclusive um nome em japonês, né? De um treinamento que é um treinamento muito cedo. Sim. E de novo, é de propósito. É de propósito. Não é porque o treino das 5 horas vai te dar superpoderes técnicos. Não. É porque, mano, tu tá se forçando em um... Sim. Caraca. Tem uma menina minha, a Ana Luísa, ela foi campeã mundial desse ano, juvenil. Cara, a garota é muito boa, muito boa. Eu vejo muito a Gabi nela, sabe? E na final do Mundial agora, ela comentou isso comigo. No final não, na semana do Mundial, né? Ela falou assim, mestre, elas não acordaram 4 horas da manhã pra treinar. Eu não vou perder pra elas. Cara, eu falei assim, opa, entendeu? É isso, é sobre isso aí. Você entendeu? É isso aí. Então, a Gabi, ela realmente, cara, ela já é uma liderança e é natural isso, né? Então, ela pediu um horário para dar aula, ela dá aula 10 horas da manhã, terças e quintas, é uma aula de drill específico. Cara, eu caí na besteira de fazer uma aula com ela. Cara, que terrível, meu irmão, 1 hora assim, de agonia, sabe? Porque não tem rola, é só drill específico. Cara, surreal. Muito legal a aula dela. E com isso, ela tá ganhando mais responsabilidade. Sim. Né? Então, vai ser natural. Daqui a pouco, poxa, eu sei que ela vai dar mais aula, o seminário dela é muito bom, né? Eu lembro quando eu comecei a ajudar, eu falei, tem que ter uma introdução, né? E tu vem aqui, no final tu conta a tua história e tal. Né? Hoje, cara, o seminário dela, ela, cara, pilota assim de uma forma com maestria. Então, eu tenho certeza que o nosso futuro, a Gabriele, ela é fundamental aí para tudo que vai acontecer. Legal. Irmãozão, obrigado aí de novo pelo seu tempo. Sua história é muito admirável. O que você está fazendo, né? Não só pelas crianças e pessoas que frequentam, né? E, enfim, acho que pelo jiu-jitsu e pela humanidade. De novo, assim, penso grande porque assim, você é um exemplo de como usar essa ferramenta tão poderosa que é o jiu-jitsu, né? Cheio de princípios importantes para a vida, né? E para a vida hoje. É uma arte milenar, mas que hoje se encaixa perfeito para as batalhas na nossa vida, em vários sentidos. E talvez, falo muito isso para os meus alunos, as batalhas de hoje, elas não são mais físicas, né? Provavelmente a gente vai ter que brigar muito pouco. Sim. Sai na porrada. Mas, e como a gente falou muito aqui, né? Nossos problemas, cara, eles vão ser muito... E hoje talvez os maiores problemas da humanidade são os problemas emocionais, né? São as doenças da mente, da alma. E o jiu-jitsu é uma ferramenta incrível para isso. E você, cara, tá fazendo um trabalho incrível e pro mundo, cara. Acho que é um exemplo pro mundo. Tenho certeza que vai ser uma expansão e vão vir muitos exemplos fora a Gabi aí, que você vai estar formando, né, e representando aí nosso jiu-jitsu como deve ser representado, assim eu acredito. Obrigado. Obrigado, irmão. Obrigado de coração, André. Pô, tô felizão de estar aqui. E é isso. Vamos continuar trabalhando bastante. Pezinho no chão,
né? Baixando a cabeça, vamos lá, seguindo o nosso caminho e que o mundo conheça o jiu-jitsu brasileiro na sua essência. Né? Tem uma coisa assim que eu quero terminar com ela. O jiu-jitsu brasileiro se difundiu por causa de uma família. Sim, é verdade. Família é muito importante. Eu sei disso. Então, se essa é uma mensagem final que eu tenho que deixar, é: ame, valorize, cuide, esteja sempre com a sua família. O jiu-jitsu existe por causa de uma família. Boa, irmão. Nossa. Demais. Nossa.